Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você gostar dos meus conteúdos, divulgue esse vídeo aí também para quem você achar entrante, com algum colega, amigo aí que se achar legal aí de compartilhar. Enfim, uma boa quarta-feira a todos, uma ótima tarde. Todos, acho que muita gente aí tá ciente desse meu vídeo aqui, ó, vídeo 533, qual a evidência que Deus existe? Um vídeo feito há 2 dias atrás, tá? Algumas pessoas viram aí, nem todo mundo viu talvez, mas algumas pessoas viram. E hoje eu queria tomar um pouco raciocínio, tá? Queria dar meio que uma continuidade a esse vídeo aqui e acrescentar mais coisas, né? Queria falar um pouco mais sobre essa questão aí. Bom, nesses vídeos aí vocês viram que eu deixei claro que não há nenhuma evidência prática e palpável que Deus exista. Só tem inferências, pessoas gostam de inferir certos argumentos como a natureza é complexa, a natureza é bela, a natureza é fantástica, portanto, como é difícil entender a complexidade disso, vou atribuir a um Deus. Tá entendendo? Deus existe porque a gente pode ver através da criação, entre aspas, aí, da natureza. Ou quando as pessoas não dizem isso, as pessoas dizem, Deus existe porque a Bíblia é correta, né? Porque a Bíblia já foi provada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ou então outros vão dizer assim, Deus existe porque eu tive uma experiência específica. Tá entendendo? Eu entendi o evangelho, eu entendi o chamado de Deus e coisas desse tipo, tá? O que as pessoas vão te apresentar de evidências são essas coisas. Mas tudo isso aí que essas pessoas vão apresentar, nada disso é evidência. Tá entendendo? Nada disso é uma evidência prática e palpável de que existe uma entidade transcendental que criou as coisas. Tá? Lembrando que tudo isso aqui é raciocínio lógico, a gente está aqui raciocinando em cima de algumas questões. Não quero tirar a fé de ninguém, não quero fazer ninguém se tornar ateu, tá? Não é meu objetivo, tá? Eu pouco me importo com isso. É só um raciocínio lógico, só quero levar as pessoas a pensarem um pouco acerca de certas questões. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de questionar as suas próprias crenças. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de questionar tudo aquilo que ela já cresceu, né? Tudo aquilo que na qual estava envolto, né? A cultura e a vivência da pessoa. Isso já é inserido na nossa cultura, então a gente já é condicionado a ter um tipo de Deus, algum tipo de crença, algum tipo de religião. Tá entendendo? Às vezes é uma coisa muito inconsciente, né? É uma coisa até inconsciente. Então meio que faz parte, né? Do ser humano recorrer a algo superior, né? Porque o ser humano não entende a complexidade das coisas. Mas tem ser humano também que também não compreende que os próprios seres humanos, no caso a própria ciência, também já fez invenções muito boas, invenções maravilhosas que serviram para o avanço da humanidade de alguma forma. Porque querendo ou não, se nós estamos aqui hoje numa era meio que com abundância, a gente pode ter alimento, a gente pode ter reprodução, a gente pode ter liberdade, a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter conforto, a gente pode ter um carro, uma casa. Então hoje a gente pode ter tudo isso, né? Claro, por questões financeiras nem todo mundo pode ter, mas enfim. Mas estou só dando um exemplo, que a gente pode ter tudo isso. E se a gente chegou nesse início não, se a gente chegou até aqui com todo esse avanço, tá entendendo? É porque tudo isso se deu início lá atrás. Ou seja, com a ciência. A ciência nos fez chegar até onde chegamos hoje, tá? Avanços científicos, tecnológicos, alguns avanços medicinais, certo? Então, se você for botar na prática, tirando a fé e a crença, não é uma prova palpável de que exista um Deus. Eu me arrisco a dizer que Deus e diabo são apenas construções humanas criadas para justificar as atrocidades humanas. Por exemplo, vai lá, o povo de Israel vai lá e joga míssil em cima de sei lá, de um país ali inimigo, sei lá. Vamos supor que eles joguem bomba na Palestina para matar vários muçulmanos, né? Para querer a terra deles, né? Porque é uma rivalidade muito antiga, né? Geopoliticamente e religiosamente falando entre Israel e Palestina, certo? Então o israelita vai lá, joga bomba, joga míssil, mata vários inocentes e ele alega o seguinte:
Deus mandou eu jogar uma bomba. Ou seja, foi o meu Deus, né? O Deus vivo reuniu o exército dele para que a gente pudesse contrabandear e, sei lá, bombardear uma nação inimiga, no caso, Palestina. Ok, beleza. Mas tem como você chegar e perguntar para Deus se foi ele mesmo que mandou jogar a bomba? Você não consegue. Por quê? Porque Deus, ele não é físico, ele não é palpável. Então as pessoas fazem o que fazem, tá entendendo? E pegam as crenças para justificar as suas atrocidades. Tudo que acontece no mundo é de responsabilidade humana, galera. Tá entendendo? Não tem Deus nem diabo influenciando em nada disso. Então as pessoas precisam se libertar desse conceito. Tá entendendo? Então vocês podem ver que tudo que eu tô falando aqui tem a ver com o quê? Com raciocínio lógico, tem reflexão. Tá entendendo? Eu gosto de levar as pessoas a pensar, a usar a cabeça. Né? É muito bom fazer esse exercício mental de a gente pensar, né? Analisar as coisas. Eu sou um cara que eu gosto de pensar muito. Tá entendendo? Então, a gente vê aí, ó, guerras, doenças, fome, desigualdade social, pessoas que mandam e desmandam, pessoas que estão numa posição privilegiada, mandando, escravizando outras pessoas. Então a gente vê dor também e sofrimento desnecessário no mundo e Deus não faz nada, pô. Se Deus ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está vendo tudo. Tá entendendo? Sabe de tudo que tá acontecendo, ele tem poder para intervir e ele não intervém. Por quê? Se ele não intervém, então ele é omisso, pô. Tá entendendo? Ou então ele é conivente com todo o mal que acontece no mundo. Ou então ele não é tão poderoso assim. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu sei que algumas pessoas podem ficar chateadas, eu sei que algumas pessoas podem levar pro coração, eu sei que algumas pessoas podem não gostar do que eu tô falando, mas cara, nem pra mim foi fácil questionar as minhas próprias crenças. Não foi fácil pra mim questionar as minhas próprias crenças, mas a partir do momento que eu questionei as minhas próprias crenças, eu pude enxergar algo que eu não tava enxergando antes. Eu pude enxergar que, porra, tipo assim, a religião e as crenças, elas têm um poder social muito grande, elas têm um poder de controle social gigantesco sobre o comportamento, sobre o modo de pensar e de agir das pessoas, assim como a mídia tem também. Tá entendendo? A mídia pode influenciar a mente das pessoas, a cultura pode influenciar a mente e as ações das pessoas de maneira negativa também. Tá entendendo? Ou seja, tudo isso, tanto quanto a religião, a política também. Tá entendendo? Tanto quanto a religião, tanto como a política, tanto como sei lá, como a mídia. Tá entendendo? E todas essas coisas podem. Música, filmes, tá entendendo? Que pregam uma determinada ideologia, de certa forma tá influenciando a nossa mente, o nosso subconsciente. Tá entendendo? A opinião pública, jornais, livros, tudo isso. Tá entendendo? Séries, filmes que possuem mensagem subliminar sobre algum assunto específico. Então isso aí não. Tá entendendo? Nada disso é novidade, tá? Não há nada de novo debaixo do sol, como muitos criacionistas gostam de falar, né? Utilizando aquele texto bíblico. Mas, enfim, não se tem uma evidência palpável, tá entendendo? E esse Deus, já que alegam que ele é o Todo-Poderoso, por que ele não intervém então nessas guerras? Tipo assim, por que ele permite, por que ele deixa o povo continuar se matando? Então são coisas pra mim que fazem parte apenas do imaginário humano, certo? Então foi igual o caso aí de um serial killer americano, que o cara foi lá, matou pessoas, aí depois o cara foi dar depoimento e falou o seguinte: caramba, eu ouvi uma voz na minha cabeça do diabo mandando eu fazer isso. Ou seja, o cara falou que teve uma voz na cabeça dele que mandou ele fazer aquilo ali, né? E foi o diabo que fez ele matar as pessoas. Como não é possível prender o diabo, tá entendendo? Algemar o diabo e levar preso, tem que prender o cara mesmo, tá entendendo? Tem que prender o cara. Então você percebe? Não tem como você chegar e perguntar pro diabo se foi ele mesmo que mandou o cara matar. Não tem como. Então você pode ver que as pessoas usam as crenças, elas matam em nome das crenças, elas usam as crenças como espantalho para justificar as suas más ações. Mas na real,
tanto o culpado, tanto do mal quanto do bem que acontece no mundo, somos nós mesmos. Apenas nós podemos nos ver como agentes causadores de mudanças. Tá entendendo? Se o motivo de uma nação ir lá e invadir outra nação e matar todo mundo, bombardear todo mundo, como os caras fazem aí no Oriente Médio, e a justificativa disso é dizer que foi Deus que mandou, Deus me revelou que essa é a minha terra prometida, igual as guerras que aconteciam no Antigo Testamento, então nós já temos uma contradição. Por quê? Porque isso aí mostra que esse Deus, ele não é Deus de amor, não. Ele não é Deus de amor, ele não é Deus de misericórdia, pelo contrário, ele é um Deus de ódio, ele é um Deus vingativo, ele é um Deus que tem ira, tá entendendo? Ou seja, isso contradiz totalmente a imagem, a ideia de um Deus bom que tem misericórdia, que cura, que cuida dos desamparados, que não abandona os desamparados. Então vocês podem ver que, cara, é uma contradição gigantesca, tá entendendo? Tipo assim, são coisas que pra mim não fazem mais sentido, tá? Sinta-se livre pra deixar seu comentário abaixo, mas vocês são livres pra isso. Porém, eu tenho que dar minha singela opinião sobre tudo isso, certo? E como vocês estão vendo, pra mim tudo isso aí é uma contradição, tá? É o verdadeiro samba do afrodescendente com problemas psiquiátricos, se é que vocês me entendem. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção. Deixe seu like se gostar do vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.